Caio, deixa eu te fazer uma pergunta. Com quantos anos você fez seu primeiro milhão? 25. 25 anos. E quanto faturou sua empresa ano passado? A gente faturou mais de 50 milhões ano passado. E em vendas diretas, Caio, curiosidade, quanto foi o máximo que você fez num único mês? Na minha vida como vendedor, já cheguei a fazer mais de 1 milhão e 200 no mês. Uau! 1 milhão e 200. Quantas pessoas você liderava dentro da equipe? Já cheguei liderando equipes comerciais, liderar mais de 100 mil vendedores no mundo inteiro. Impressionante, não é à toa que eu sou sócio desse cara aqui. Olha aqui, esse cara sabe vender, esse cara traz dinheiro pra dentro. E curiosidade, Caio, como é que você começou, cara, no mundo das vendas? Cara, foi recrutado pra ser vendedor, tinha 19 anos de idade. Então, um moleque não sabia nada, mas tinha um desejo muito grande de mudar de vida. E aí foi apresentado uma oportunidade, um plano de carreira, um produto que eu gostava. E eu falei sim. Por isso que eu encontrei na venda um meio. Por isso que eu sou um cara apaixonado por esse setor. E teve alguma influência dos teus pais, da tua família, pra você entrar nesse mundo? Ou até um conselho contrário a não entrar nesse mundo das vendas? Cara, meu pai era representante comercial, mas confesso que eu não tive o encorajamento pra ser vendedor. Na realidade, não tinha um grande prestígio essa área. Tenho 38 há 20 anos atrás, né? 19 anos atrás. Então, empurrão eu não tive. Mas eu não tive nenhum descrédito também de você é louco. Não, simplesmente falou assim, você quer ir, vai, vida é tua. E você começou vendendo o quê? Produtos nutricionais, produtos à base de colágeno, barra de proteína, whey, creatina. Quanto que você fazia no mês, no começo da tua jornada? Cara, eu lembro da primeira comissão, de centavos. Meu primeiro mês eu ganhei R$234. Pô, que legal, cara. E 62 centavos, cara. Não esqueça, porque foi o primeiro, velho. Eu falei assim, cara, agora ninguém me segura. Que massa. Ninguém me segura. Que massa. E qual que foi teu ponto de virada, Caio? Quando você percebeu que, opa, tô ficando bom nesse negócio, tô virando gente grande. Cara, eu lembro quando eu passei de mais de 10 mil reais por mês. Assim, ganhar, sabe, mais de, sim, 2 dígitos, né? Passar da carreira, porra, 10, cara. E foi uma coisa quando eu vi, sabe, que você sai do 9, 10. Então, de 1 dígito, 2 dígitos. Pra mim foi muito tipo, cara, tô no caminho certo, vai pra cima. Eu acho que todo mundo tem. E naquele momento eu não tinha nem essa referência. É difícil você sonhar com coisa que você não acredita que é capaz. Né? Você imaginava que você ia chegar tão longe na tua carreira? Quando você olha lá pra trás, quantos anos atrás? Isso que você... Eu tô com 38, 19 anos. 19 anos atrás? Praticamente 20 anos atrás. Você imaginava que você ia chegar onde você chegou? Não imaginava, cara. Assim, eu não consigo determinar que seria esse ponto, mas eu sempre tive um desejo muito grande de crescer, de avançar. Então, você sabia desenhar que seria assim? Não sabia. Que seria exatamente dessa maneira? Não sabia. Mas eu sempre fui um cara muito sonhador. Eu acho que não dá pra gente chegar num lugar que a gente não tá com vontade, tá afim. E nessa jornada de vendas ou jornada empreendedora, Caio, você chegou a pensar a desistir em algum momento? Cara, nunca pensei em jogar a toalha. Não significa que eu não já tive um momento muito ruim. Só que eu sempre fui um cara que, puta, tava difícil, eu respirava fundo, focava no que eu tinha controle. Eu sempre tentava ficar perto de pessoas que já estavam onde eu queria, aí sempre uma palavra de incentivo, ali uma recomendação, um toque, mas eu nunca pensei em jogar a toalha, assim. Eu sou um cara que, eu acho que uma das coisas que eu mais me orgulho é aprender, às vezes mesmo num caos, não tomar, às vezes, decisões no impulso, que você vai se arrepender pro resto da vida. Então, uma das coisas que eu me orgulho era isso. Muito bom. E em vendas, Caio, quanto que é talento e quanto que é o treino? Cara, pra mim é uma área que competência, que esforço é muito bem recompensado. O talento é pra você virar um ícone, né? O talento te transforma numa referência, mas pra você mudar de vida, cara, é da determinação, né? O teu esforço ali, a tua garra de você fazer o que tem que fazer. Vendedor é como se fosse um atleta, né, cara? Pô, que aula. Como é que veio a ideia de lançar um livro? Cara, eu comecei a gravar vídeos em 2012, porque eu já tinha um time de vendas extenso, e o desafio da galera era o mesmo. Como me manter motivado, como que eu lido depois do não. E eu comecei a gravar vídeos pro meu próprio time, e os vídeos começaram a sair. Editoras começaram a bater na minha porta. Você já pensou em escrever um livro? Eu falei, cara, não, mas se fosse com toda certeza ia seja foda, porque na época era o grito de guerra com o meu time. Time comercial essa eu não sabia, essa é novidade. Time comercial é barulhento, a gente celebra, a gente grita, a gente festeja a venda, e é o que eu falava pro meu time, vambora time, seja foda, vamos todo mundo pra cima. E aí eu lancei o Seja Foda em 2016 e ficou viral. Pô, eu não sabia dessa. Vocês sabiam dessa? Não. Eu não sabia. Peraí, conta mais alguma coisa que ninguém sabe, Caio, aqui exclusivo pra gente. Que ninguém sabe? Ninguém sabe, é o que você não costuma contar pra ninguém. Pra mim isso aqui é uma... Cara, eu uso pijama pra dormir. Tá? Será que eu me sinto um vô agora? Como é que você conheceu o Flávio Augusto? Porque anos depois você virou sócio do Flávio Augusto, né? O Flávio é o sócio principal do grupo Wiser, é grupo que o Vendes faz parte, que a Conquer faz parte, mas como é que você se conectou com o Flávio pela primeira vez? Eu lancei o meu livro pela editora no qual a empresa do Flávio era dona. E aí eu acabei me conectando com o Flávio por conta disso. Eu já conheci ele da internet, já seguia ele. Ele também já tinha ouvido falar de mim naquela época, mas não tinha essa aproximação. O livro, pela editora, nos aproximou. Que legal. E como é que veio a ideia de fundar o Vence? Fundar o Vence foi primeiro no convite do Flávio. Vence, pra quem não conhece, é a
maior escola de vendas do Brasil hoje, fundada pelo Caio há 3 anos atrás, né? 3 anos atrás. Super nova e tá fazendo um barulho absurdo hoje no Brasil. E aí eu fui pra Orlando fazer uma entrevista com ele pro meu podcast em 2018. E aí no final o Flávio fez o convite. Você já pensou em entrar na área de educação? Eu falei, cara, nunca. Onde especificamente? A área de vendas é muito carente, não existe nenhuma escola referência de vendas. E o Flávio, ele começou a vida dele como vendedor. Aí eu falei, cara, Flávio, será que tem mercado? Ele mostrou um monte de pesquisa, ele tava pronto. O mercado vê a área comercial como as mais difíceis de capacitar, um monte de papapá. Aí depois de 3 anos eu fiquei com aquela ideia na cabeça. Demorou 3 anos? Demorou 3 anos, 2 anos e pouco. E eu fiquei lá porque aquela coisa, né? Minha carreira na área comercial tava indo muito bem. Só que às vezes o bom é inimigo do ótimo. Então, eu acho que todo mundo que não tá indo bem, cara, faz força, vira a sua vida. Mas todo mundo que tá, entre aspas, indo muito bem, cuidado pra você não se boicotar. De você impedir um próximo passo de inovação, você ter o próximo estágio. E aí eu decidi fundar o Vente e hoje a gente tem mais de 55 mil clientes. A gente atende desde B2C, com cursos, formações, pós-graduações e também o B2B com grandes contas corporativos, BBW, Cirela, Ive, Mercado Pago. É sempre uma aula escutar o Caio, né? E eu já escutei várias vezes, mas eu não canso de escutar esse cara, é muito bom. De verdade, Caio, é muito bom. Uma curiosidade, como é que você se prepara? Você é um baita comunicador. Você aparentemente tem uma facilidade muito grande de se comunicar, de envolver a plateia, né? Já te vi em vários grandes palcos. Existe muito treino? Você acha que isso foi um dom teu? Ou você tem uma preparação? Não, entendeu? Sempre que eu vou criar um podcast, eu me preparo, eu estudo, tem horas por trás daquilo que as pessoas veem. Cara, eu acho que foi uma mistura de rodagem. Eu sou aquele cara que eu gosto de gente, então acho que isso pode parecer besta essa dica, mas você gostar de ser humano, a tua capacidade de você se conectar, gerar conexão, rapport, falar com verdade, eu acho que isso é absurdo. Eu sou o cara que me importo verdadeiramente quando tô gravando um vídeo, dando uma aula, ou batendo papo com alguém. Eu gosto de olhar no olho, eu gosto de pegar na mão, eu gosto de fazer perguntas. Então eu sou um cara interessado por gente, gosto de gente, e eu acredito na habilidade de se comunicar. Eu acho que acreditar numa habilidade faz você ter mais interesse por ela. Então eu acabei me interessando, fazendo muito e gostando de gente, você acaba se destacando mais em comunicação. Muito bom. Caio, caminhando agora para as perguntas mais diretas e objetivas. Na tua jornada empreendedora, pior conselho que você recebeu? Pior conselho que eu recebi? Uau, que pergunta difícil, cara. É porque lembrar dos melhores a gente lembra, né? Dos piores. Cara, eu acho que o pior conselho que eu já recebi é que venda é coisa de gente desqualificada. Não foi nenhum conselho, foi uma crítica. Cara, vender é coisa desqualificada. Imagina se eu tivesse visto isso quando tinha falado não para a área comercial, que foi a minha escola, né? Eu primeiro me tornei um grande vendedor e depois eu me tornei um grande empreendedor, né? E o melhor conselho, Caio? Aliás, antes de você falar o melhor conselho para quem está nos acompanhando aqui, canal no YouTube, manda aí aliás, o Caio que vai fazer a venda hoje do nosso canal. Ó, gente, antes do melhor conselho, tem o segundo melhor conselho. Boa, olha aí, ó. É você se inscrever nesse canal, ative as notificações, não perca nada, porque às vezes um insight pode mudar tudo. Eu falei que o cara é bom? Eu falei. Melhor conselho, Caio? O melhor conselho que eu recebi foi um incentivo para empreender. Acho que o melhor conselho foi um incentivo. Quantas pessoas que, cara, recebem constantemente um desincentivo? Eu recebi um incentivo, cara, pode empreender, se você acredita em você, acredita no que você faz, acha uma dor, acha um problema, resolve ela, você tem condição, acreditar que eu posso. Quantas pessoas não acreditam na própria capacidade, sabe que sucesso ou vitória é possível, mas é pros outros, não para mim. Então, acho que o melhor conselho foi um reforço, uma confirmação que eu era capaz. E para quem tá nos acompanhando aqui e tem o sonho de empreender, tá com frio na barriga, não tá com a coragem suficiente para dar o primeiro passo, o que você falaria? Eu vou dar o maior conselho que eu recebi, que é justamente esse. Você é capaz, você tem total autonomia, você tem total condição, não acredita se alguém pintar na tua cabeça que você é um incompetente, é uma vítima do sistema, ou isso não é pra você, ou sonhar grande é pra pessoas de outra realidade, não a sua, não acredita nisso. Eu acho que você é senhor do teu destino, eu acho que pede sempre orientação pra Deus, pra te guiar nos teus caminhos, mas vai atrás de um objetivo, de um sonho seu. Se prepara, obviamente, escolha uma dor, veja o que o mercado precisa, traz uma solução, investe nisso, se dedica incansavelmente, porque você tem condição de triunfar. Fantástico. Caio, você sempre fala de Deus. Eu já vi algumas vezes, em algumas oportunidades, você cita Deus. Quanto Deus, ou como Deus se encaixa na tua vida e nos teus negócios? 100%. Acho que toda honra, eu sou um cara que eu sou muito grato a Deus. Eu sou aquele cara que eu sei o meu tamanho, eu sei a minha competência, mas eu sei que, em primeiro lugar, se a gente não tá alinhado, se a gente não tá conectado, se a gente não é grato, eu atribuo totalmente o sucesso da minha vida a Deus. Obviamente, agradeço minha família, agradeço minha mulher, que sempre foi um grande incentivo para mim. Eu sou aquele cara que eu faço questão de deixar claro que ninguém vence sozinho. E para mim, Deus era sempre o nosso melhor amigo. Ótimo ponto que você falou, eu achei muito legal, sobre família e casamento. Quanto o teu sucesso como profissional, como homem,
referência no mundo dos negócios, no mundo das vendas, se dá a teu casamento, a tua família? Cara, a Fabi é minha grande sócia. Então eu vou atribuir metade da minha vitória a ela. Metade da minha vitória veio da Fabi. Porque eu não quero desprestigiar a minha capacidade, né? Sabe aquela coisa? Ó, gente, eu tô muito feliz de estar aqui, então primeiro eu quero agradecer a mim, né? Porque eu acho que eu dei duro, eu ralei, eu fiz por acontecer, mas eu atribuo metade de todo o meu sucesso à minha grande mulher, porque ela acreditou em mim, me incentivou, a gente se conheceu, a gente não tinha nada, sabe? Ela conheceu, tá 17 anos juntos, né? Legal. Eu conheci a Fabi, ela tinha 17, eu tenho 20, a gente tem 3 filhos, tá 17 anos casado. Então ela conheceu o Caio que eu mais me orgulho. O Caio ali, menino, com vontade de vencer. Eu quis ganhar dinheiro porque eu queria ter uma família, eu queria ter filho, eu queria morar numa casa legal, numa condição bacana para meus moleques, colocar numa escola maneira, poder fazer uma viagem pra Disney, poder ver neve. Olha isso, né? Eu comecei a vender por conta disso, porque eu queria grana. E eu entendia na minha cabeça, como eu tinha um pai representante comercial, que a única maneira de fazer dinheiro era vendendo. Ainda bem que, de uma certa maneira, não estava errado, né? Todo mundo tá vendendo alguma coisa. Mas minha mulher é minha grande parceira de vida. Animal. Caio, a pior crise que você passou na tua trajetória profissional? Cara, a maior crise que eu passei na minha trajetória profissional. E como é que você superou? Cara, a morte da minha mãe foi muito difícil. Porque a morte da minha mãe, ela veio num momento de muita alta profissional. Então, no momento onde você fala assim, cara, tava tudo incrível, minha mãe falece, foi no dia do meu aniversário. E eu tava numa viagem com o meu time de vendas. Então, eu tava celebrando um baita ano, e aí no meu aniversário, minha mãe tem um AVC isquêmico muito forte, enfim, ali ela morreu exatamente ali, derivado daquele AVC que foi no dia do meu aniversário. Pra mim foi muito duro. Então, como se fosse um murro no estômago, onde você acha que tá... E como você vê que a vida é um sopro, né? Às vezes a vida muda assim, cara. Então, você tá num momento desafiador, cara, respira fundo, não tem nenhuma tempestade que não passe ou que você não possa passar por cima. E se você tá num momento também muito bom, cara, aproveita, mas não baixa a guarda, não, sabe? Não seja displicente. Se você tem mãe, liga pra tua mãe e fala que você ama ela. Eu tenho uma saudade danada de falar isso pra minha mãe. Legal. Então, isso foi muito duro pra mim, sabe? Eu era novo, foi a primeira pessoa da minha família que eu perdi. Eu não tinha ido pra nenhum enterro até então. Quantos anos você tinha, Caio? Eu tinha 20... Ai, meu Deus. Eu tinha 28, talvez. Então, a primeira pessoa que morreu da minha família foi minha mãe, sabe? Eu não tinha enterrado nenhum avô ainda, nenhuma avó. Então, foi muito duro pra mim. Então, pra todo mundo que perdeu alguém que ama, eu sei que dói pra caramba, mas uma coisa que eu posso falar é que Deus é incrível, vai passar. E um sentimento bom vai ficar. Então, esse foi o momento... Porque eu tive que administrar um momento de alta, mas eu profissionalmente, pessoalmente, na baixa. Então, equilibrar esses pratinhos foi muito difícil pra mim. Forte, bem forte. Eu não consigo imaginar porque a dor que você deve ter passado, até porque acho que um dos maiores motivadores, pelo menos meus, né, da gente lutar, batalhar e conquistar é pelos nossos pais. É pra mostrar pra eles que valeu o investimento, valeu eles acreditarem, investirem na gente numa escola. Então difícil, cara. Difícil. Obrigado por compartilhar a tua história e tua intimidade aqui com a gente. Caio, caminhando aqui pro final. Uma lição de vida que a escola não ensina. Uma lição de vida que a escola não ensina. Cara, eu sei que eu vou chover no molhado, mas a escola não vai te ensinar a vender. Você vai ter que aprender, você vai ter que correr atrás disso. Você vai ter que entender que profissionalmente eu acho que vai ser um grande motor que vai te levar muito longe. Não importa, cara, se você quer ser um empresário agora, se você quer ser um empreendedor, se você quer sobrevivência, você aprender a vender. Agora, eu acho que pra mim é o grande motor. Eu acho que quando você domina a habilidade de vender, você ganha autonomia pra ir pra onde você quiser. Então isso ninguém vai te ensinar na escola. Já sou um pouco suspeito pra saber o que o Caio vai responder, mas eu tenho uma curiosidade. Se você tivesse que recomeçar do zero hoje, tua vida dependesse disso e você precisa faturar 1 milhão em 12 meses, por onde você começa, o que você faria? Cara, eu acho que eu tenho que voltar pra onde eu nasci, né? Eu nasci como vendedor. Se eu tivesse que ir do zero hoje e ganhar dinheiro, eu perco tudo. Eu perco dinheiro, eu perco networking, eu perco nome, eu não tenho nada. Eu seria o vendedor de um produto que eu gostava pra caramba, que eu acreditaria, num mercado que eu vejo potencial, com uma liderança que eu vejo, cara, eu quero ser liderado por esse cara, eu acredito nos valores, acredito no caminho, e eu ia dar tudo de mim, não ia medir esforços pra poder virar o jogo e construir um objetivo. Com toda certeza eu faria isso. E pra quem acredita que não sabe vender ou não tem o dom de vender, Caio, o que você falaria pra essa pessoa? Justamente eu falaria o mesmo caminho, porque eu fui um cara que eu comecei sem nada, cara. Eu comecei sem nenhuma capacidade, sem nenhuma técnica, eu não sabia que era follow-up, controle de objeção, não sabia que era negociação, não sabia que era fechamento, prospecção, eu não sabia nem o que significava essa palavra. Follow-up, do inglês, nem sabia falar inglês. Então, eu só fui um cara que comecei com uma ambição e com uma vontade, por isso que tem uma frase que eu falei com 19 anos de idade que eu falo até hoje. Porque foi o que aconteceu comigo. Ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Essa pessoa só precisa de um instrumento, ela só precisa de um veículo. Na hora que ela acha, ela falou, cara, é aqui. E aí, bicho, ninguém te segura. Então, por isso que eu voltaria, porque se eu bato a cabeça, eu sei que eu posso aprender tudo de novo. Porque se um sonho ficar dentro de mim, se uma vontade de vencer, obviamente na área comercial. Agora, se você não tem essa ambição, essa chama,
comercialmente, você não vai virar. Cara, sensacional. Vendas muda o jogo, galera. Vendas muda o jogo. E uma frase que eu sempre falo que me lembra muito da trajetória do Caio é que a gente não precisa ser grande para começar, mas a gente precisa começar para ser grande. Então tem que desejar, tem que sonhar, mas tem que executar, tem que fazer, tem que ter paciência com a atitude e paciência com o resultado. Caio, irmão, obrigado. Uma honra, de verdade, ser sócio de ti, sócio de você aqui no Grupo Wiser. Uma honra andar do teu lado. É sempre inspirador, de verdade. Você é um cara monstruoso em todos os sentidos, um cara de verdade. Então, obrigado aí por estar com a gente, compartilhando mais do teu conhecimento, da tua história, da toda a tua experiência. Valeu? Tamo junto. Endel, o que você achou da conversa com o Caio? Se surpreendeu com a conversa? Pô, incrível. Escutar o Caio é sempre um privilégio, apesar de ser sócio dele, né? Pra quem não conhece, pra quem não sabe, o Grupo Wiser é o grupo de educação que o Flávio fundou. A Conquer foi adquirida pelo Grupo Wiser, o Vence também. Então nós somos hoje sócios de um grupo só. Hoje talvez o grupo de educação que mais cresce no Brasil. Eu tenho muito orgulho disso e tenho muito orgulho de ser sócio de uma pessoa como o Caio, um profissional incrível, com uma experiência absurda. E se eu pudesse destacar um ponto, destacaria o quanto ele tá batendo na tecla, ou bateu na tecla de vendas. Todo mundo tá vendendo o tempo todo. Mas que você pense e ache que vendas não é pra mim, não gosto de vender, você vai vender ou sim alguma coisa na vida pra você ganhar algum dinheiro. Ou vender tuas horas, ou vender algum produto ou serviço. E se eu pudesse te dar um conselho, pense em vender um produto ou serviço. É assim que a gente cresce na vida, assim que a gente escala na vida, assim que a gente multiplica os nossos ganhos. Eu sempre falo que a gente precisa ser bom em alguma coisa, depois a gente precisa ensinar os outros a serem bons em alguma coisa também. E a venda é um excelente caminho. Você não precisa ser apaixonado pelas vendas, mas você precisa ser apaixonado pela mudança de vida. E as vendas é um excelente caminho para quem quer mudar de vida. Vendas não é o fim, vendas é o meio. É o meio que mudou a minha vida lá atrás. Eu abri mão do direito, abri mão de trabalhar numa grande consultoria de uma das marcas mais valiosas do mundo para ir pra rua, literalmente vendendo porta a porta, para restaurantes por quilo, à vontade e menu executivo, um cardápio digital. Ficava das 8h30 da manhã até umas 10h30 da noite. E isso mudou minha vida. As vendas foram uma excelente musculatura intelectual, uma excelente musculatura de comunicação, uma excelente musculatura de resiliência e perseverança. Eu falo que vendas é a escola da frustração. E você aprender a lidar com a frustração, você vira um gigante. Você fica poderoso. Afinal de contas, a maioria não fracassa, a maioria desiste. E quando você fica com uma musculatura parruda e as vendas te ensinam isso, você não para. Você continua. Você luta. E de verdade, não importa se você planta maçã ou se você planta abacate. O que eu queria, quando eu comecei minha jornada empreendedora, era poder realizar meus sonhos, era poder proteger minha família, cuidar da minha família, trazer saúde para minha família e era poder ajudar as pessoas que eu amo. E esse é o principal ponto que eu queria destacar. Vendas não é o fim, mas é o meio de todos que eu vejo tendo sucesso e crescendo. Então eu queria te convidar a você se abrir para vendas, que eu tenho certeza que vai ser uma habilidade essencial que você domine para você conquistar os teus objetivos e conquistar os teus sonhos. Valeu, gente. Uma honra estar aqui nesse episódio com o meu sócio, Caio Carneiro. E se você assistiu até aqui, não deixe de se inscrever no canal, dá uma moralzinha pra gente, curte o vídeo, comenta o que você achou do tudo que o Caio falou, o que mais chamou a atenção, o que você mais gostou, pra nós é muito importante e ajuda a gente a alcançar mais pessoas também e continuar esse trabalho que a gente tá fazendo com muito carinho para inspirar você a voar e chegar mais longe. Valeu!